Organização, disciplina e cooperação. Seriam essas as 3 palavras que eu usaria para definir o Japão nessa Copa do Mundo e, óbvio, próximo adversário do Brasil na fase dos 16avos. Mas antes de analisar taticamente como a equipe se comporta, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos assim, fechou? Vou deixar também meu Instagram que eu posto os shorts tanto aqui no YouTube e lá dos nossos vídeos. Bom, aqui no Tactical Board a gente pode ver a primeira postura do Japão, como ele vem sendo moldado dentro do sistema, num 3-4-2-1, com Ito Itakura seco, Sugawara e Nakamura como alas meios mais abertos, o Sugawara mais acostumado a defender e tal, o Nakamura nem tanto, o Nakamura pode ser um jogador mais ofensivo, até porque no primeiro jogo, quando o Kubo ainda não tinha se lesionado, quem fazia essa ala era o Doan, que não é um jogador de defesa, um jogador de ataque. E o Kubo fazia o meia mais ofensivo. Porém, com a sua lesão, o Doan foi para frente. E aí a gente tem os dois volantes, Kamada e Tanaka, que são jogadores de apoio que podem cobrir o Ito numa possível subida depois que o Nakamura subir, ele fazer a do companheiro. Também auxiliar na saída de bola, fazendo uma saída de 3+1 com um dos volantes ficando nas costas do atacante para quebrar essa primeira linha, depende muito de onde a bola está saindo. Maeda e Doan, jogadores mais habilidosos, Maeda do Celtic, muito conhecido, e o Ueda, que é o 9, a função de atacante muito fluido, que ele pode ser versátil, pode sair para dar opção para o Maeda e para o Doan, ele pode encostar para forçar uma triangulação nesses lados e gerar um espaço para o Maeda atacar, como aconteceu no jogo contra a Suécia, ou seja, é um 9, pode lembrar até certos momentos as movimentações do Matheus Cunha, mas o desenho original, que muitos já estão cravando, de ver o Japão jogar, é esse 3-4-2-1. Pensando na saída de bola, o que nós conseguimos ver desses 3 jogos? Primeiro, no jogo contra a Holanda, principalmente no início, não era uma pressão lá em cima para tentar roubar, não era, muitas vezes a Holanda marcava depois no meio campo. Então, o que acontecia de início? Os 3 zagueiros mais um volante, que muitas vezes era o Kamada, enquanto o Nakamura subia, enquanto a gente tinha maior amplitude dos laterais, um povoamento mais no meio, então a gente tinha essa saída de 3+1 com o Tanaka nas costas do primeiro atacante, que era o Malen, para poder quebrar essa primeira linha e poder virar para frente e seguir ao campo, indo de confronto à linha do meio, para depois tentar explorar as costas, consequentemente o entrelinha. Mais um movimento que eu quero deixar muito claro para vocês é o seguinte: quando o Japão tentava criar algumas dinâmicas, o que ele fazia que ficou muito conhecido por todos aqueles que têm o Japão como análise? Tinha esse movimento do Nakamura virando praticamente um ponta, mas partindo para o meio, principalmente quando a jogada saía do outro lado, porque ele vinha como um homem de ataque. O Ito fazendo a função do Nakamura como um ala, e o Kamada, que é o volante, por o Japão, eu fiz o desenho dele saindo pro lado esquerdo, é o volante do lado esquerdo que vai fechar, portanto é o Kamada. E a gente tinha o movimento que muitas vezes pode acontecer. Aqui eu até coloquei o Ueda descendo muito, só que ele pode descer menos. Ele pode tanto fazer esse movimento para fazer com que Maeda e Doan subam, o que o Matheus Cunha faz com Vini de um lado e era o Rafinha, hoje o Ryan do outro, espetando e puxando o marcador que o Ueda levava para buscar atacar na diagonal esse espaço que ficou vazio. Ou também, foi o que eu disse, o Ueda podendo encostar do lado direito ou do lado esquerdo para ser esse terceiro homem, fazer a dinâmica do terceiro homem, que nada mais é do que você buscar chegar no jogador para poder decidir o que é o melhor para ter a jogada através de mais um, para dar opção para essa bola chegar nele. Então o Ueda é um jogador muito flexível, não é aquele 9 muito fixo, né? Mas no jogo contra a Tunísia, ele recebeu uma bola, virou aqui na região da meia-lua, fez o giro e bateu cruzado também. Então o que a gente pode esperar do Japão como equipe? Time muito móvel, um time muito cooperativo, um time muito flexível, um time muito leve. E por conta dele ser leve, ele vai proporcionar um futebol mais rápido. Por quê? Ele não vai arriscar nos combates físicos, porque contra o Brasil ele vai perder esses combates físicos. Ou seja, é jogo curto, jogo rápido,
Recebi, toquei pro companheiro. Recebi, toquei na profundidade. Vou tentar fazer a dinâmica do terceiro homem. Se esse que tá com a bola vai buscar de jogador, o outro obviamente já vai atacar o espaço. Ou seja, muita agilidade. Porque se for competir no quesito físico, o Japão vai se dar mal com grande potencial, porque são características dos jogadores. Num duelo que você pode ter Casemiro, Guimarães, Douglas Santos, Danilo, Vini, o Endrick no segundo tempo, não tem como você acabar tendo muito sucesso com os jogadores com essas características no combate físico. Agora, algo que eu quero mostrar para vocês é a saída de bola. A gente viu o Japão saindo, pelo menos eu, nas análises vendo os jogos, tem a ideia de você ir subindo com um desenho e estourar a bola direto pro Ueda para ele ter a casquinha, poder dominar e poder encontrar o Doan saindo ou o Maeda saindo nesse mesmo movimento que eu falei para vocês. É uma ideia, o Japão não vai se incomodar em o do Suzuki quebrar a bola pro Ueda dominar. Tem a opção de sair na tranquilidade no 3+1, como eu falei, quando ele não é pressionado. Ou, contra a Suécia, ele tentou se arriscar mais, tentou sair tocando a bola na região da defesa para tentar sair por baixo. Porém, quando foi pressionado justamente o meio-campista que tentou sair, voltou e foi desarmado de costas, quase saiu o gol da Suécia nesse jogo. Ou seja, o que o Brasil vem fazendo com o Vini, muito bem, com o Bruno Guimarães, muito bem, com o Ryan, muito bem, de ter essa pressão coordenada, de esperar um momento que a gente fala, né? Quando tá o jogador pegando a bola, esse é o nosso momento da gente partir para cima. São movimentos combinados de acordo com algum jogador, talvez o menos técnico, ou quando algum jogador pegar de costas porque ele não tá olhando para frente, não tá vendo o movimento, não tá vendo quem tá chegando, então ele já tá prejudicado. O Brasil pode se beneficiar nesse aspecto, na pressão coordenada, óbvio, dificultando as dinâmicas do Japão. Ou seja, se viu que demorou para sair tocando, pode pressionar, porque pode ficar um jogo mais travado naquela região, portanto menos espaço para o Japão sair com um passe mais quebrador de linha, que pode acontecer se essa pressão for mal feita ou mal posicionada, mal, como é que eu vou dizer, orquestrada, podemos dizer assim. Agora, como o Japão ataca, a gente pode ver muito bem as triangulações que podem partir do próprio Ueda, ou podemos em algum momento ter o Ueda mais fixo, um jogador de meio chegando, mas o meia pode acabar caindo um pouco mais pro lado, que é o Doan e o Maeda, com os alas, Sugawara ou Nakamura dos lados. É um time que vai buscar triangular para criar situações 3 contra 2, para tentar confundir a defesa, para tentar pegar algum zagueiro, algum lateral, volante em algum momento de desatenção e poder aproveitar o espaço de não acompanhar. Ou seja, se eu tô com uma marcação aqui e aqui, por exemplo, do volante abaixar, se houver alguma dor de cabeça, se houver alguma desincronização, essa bola pode vir Maeda, Ueda, mas o zagueiro aqui ele pode acabar não virando, mas se alguém acabar não acompanhando, ainda tem o espaço, ainda tem o espaço nas costas e vão ser maneiras do Japão sair. Pode sair na profundidade? Pode sair na profundidade, mas se nós reproduzirmos o gol que eles fizeram contra a Suécia, é uma jogada do Doan, que estava com o Sugawara de apoio, tabela com o Ueda segura, o Doan passa, o Ueda traz a marcação dele, Doan devolve e quem vai atacar o espaço nas costas do defensor que o Ueda deixou? Maeda. Maeda sai na cara do gol e gol do Japão. Ou seja, triangulações, sair de fora para dentro são ideias que o Japão tem. Às vezes balançar o jogo, inverter para tentar achar um companheiro mais livre. Ah, Gabriel, mas como que o Brasil pode tentar fazer para recuperar essa bola? Primeiro, uma das ideias, não é o certo nem errado, mas foi aquilo que eu pensei. O Brasil pode buscar igualar numericamente ou até buscar superar numericamente num 4 contra 3. E aí a importância que vai ter o meia desse lado ou o Matheus Cunha para poder acionar tanto o Ryan como o Vini. Por favor, não se importem com os números que eu estou buscando aqui, são mais questões de posicionamento. Se eu tenho um lateral, podemos dizer assim, Danilo, Casemiro baixando, um dos zagueiros, se a gente conseguir
pegar esse lado que estava sendo povoado e ter como espaço Ryan desse lado, através do Casemiro, Paquetá, ou você pode ter o Matheus Cunha já recebendo essa bola direto e vai fazendo todo esse caminho, porque o Vini vai acabar fechando, dependendo das circunstâncias ele pode abrir para tentar gerar espaço na defesa. Só que o que seria importante? Buscar igualar ou superar numericamente na posição, naquele espaço, recuperar jogo rápido. Porque vai ser muito importante, vão ser muito importantes as transições. Defesa, ataque, ataque, defesa nesse jogo. E o Brasil pode se aproveitar justamente no espaço que o Japão pode acabar deixando dos lados. Por mais que ele faça a linha de 3, e óbvio, vai estar sempre, não sempre, mas a ideia é elas estarem dando equilíbrio na linha defensiva. Em algum momento espaço pode aparecer se o Brasil conseguir recuperar de forma rápida ou até houver um próprio erro de sincronização entre eles, um próprio erro de entrosamento entre eles. Ou seja, é importante recuperar, ter Paquetá, ter Bruno Guimarães, ter Cunha. Pode ter a dinâmica do terceiro homem que eu falei. Saiu no gol contra a Escócia. Se a minha memória não falhar, vem a bola da lateral, Cunha, Casemiro encontra o Bruno e o Vini faz... Desculpa. Tem a ligação, Bruno... Não, acho que foi pro Matheus Cunha, foi o Ryan, deu pro Casemiro por cima, acha o Bruno e o Matheus Cunha passa nas costas para fazer o 3-0 contra a Escócia. Ou seja, o mesmo dinamismo que eles devem ter contra a gente, a mesma leveza que eles devem ter contra a gente pode ter na hora de atacar, na hora de transitar da nossa defesa para o nosso ataque. Obviamente, uma equipe bem treinada como o Brasil, que vive em ascensão, já vai estar defendendo pensando em atacar, numa predisposição a atacar, porque o futebol te obriga a isso. Você ataca já pensando em defender e você defende pensando em atacar. Pensando em se defender, o Japão não tem vergonha de se fechar num 5-4-1 em bloco baixo. Bloco baixo a gente fala quando há aquele espaço da intermediária para trás, aquele espaço bem crítico, onde o adversário vai tentar chegar para fazer o gol. No jogo contra a Holanda, eles tentaram esboçar uma ideia de 5-2-3 ou 5-3-2, mas quando a Holanda já descia, era uma ideia de você ter um 5-4-1, até o momento que o Gakpo abria para tentar largar esse campo, para poder achar um passe para o Malen. O Summerville, que era o outro ponta, ele acaba ficando um pouco mais para dentro e o gol vai ser uma consequência de uma parte que é aquela famosa história do cobertor curto. Se você salva de um lado, o outro vai deixar espaço, ou você, né, falando do futebol, não tem como deixar tudo 100%. Da questão de você compactar bem o espaço entre linha. O que é esse espaço entre linha? Não é nada difícil de entender, nada demais. O espaço entre linha nada mais é do que esse espaço, esse vão entre a linha da defesa com a linha do meio. Quando a gente fala de compactar, a gente fala de juntar. Falando de juntar, é diminuir o espaço para o adversário não conseguir jogar nessa área que é tão requisitada quando você joga contra equipes retrancadas, que se defendem bem. Por quê? Se você tá nesse espaço aqui, você pode ter um jogador que receba, e é uma tendência dos times colocarem jogadores nesse espaço, para quê? Para tentarem se ligar um com o outro, ou receber essa bola de frente e tentar atacar o espaço, tentar balançar a defesa, ou achar um passe, achar uma finalização de acordo com os outros atacantes, de fazerem movimentos para que essa janela de espaço se abra, para você poder finalizar. Ou seja, esse espaço é ouro quando você enfrenta equipes retrancadas, equipes que precisam, não retrancadas, mas que de certa forma se defendem muito bem, fazem questão de se preocupar e, óbvio, tentar fechar esse espaço. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: talvez de tanto compactar, e óbvio que eu falo do cobertor curto, você vai tentando empurrar o adversário para trás, podendo ter essa profundidade que o Brasil pode tentar explorar com o Vini, com o Douglas Santos. O Danilo eu acho menos provável, por não ser um lateral de tanto, já por causa da idade, não vai ter tanto pique para voltar, para subir, para descer. Pode ser que em alguns momentos isso aconteça, aqueles momentos chaves.
Mas é o seguinte, de tanto compactar e suponhando que se o adversário conseguir trazer a bola para cá, a linha da bola começa a meio que virar a própria linha do impedimento, porque ela vai começar a ditar a posição dos jogadores. Olha o espaço que o time adversário pode ter, dependendo do lado do campo, para poder criar uma jogada. Porque se eu tô com um jogador na dobra e eu tenho mais um aqui, você pode criar confusão, porque eu crio uma situação 3-2. Por mais que o Kamada, uma ideia, nesse volante desse lado, possa fechar. Mas, se eu sou uma equipe mais habilidosa, com mais dinâmica e com mais físico, eu posso me sobressair desse lado. Exemplo, tá? Numa situação de 3 contra 2, eu tenho que virar a bola rápido. Toquei, posso tentar fazer um cruzamento, posso tentar uma batida, posso tentar, junto com mais jogador aqui, tabelar ou confundir, fingir que eu toco, atrai a marcação para cá, libera espaço para cá. Ou seja, a profundidade deu os gols tanto da Holanda do Summerville como o gol do Elanga na fase de grupos. Holanda e Suécia marcaram gols no Japão dessa forma, conseguindo espetar o adversário, causando a dúvida, e balançou, sai o espaço e sai a batida para o gol. O Brasil pode se aproveitar. Vini, Douglas Santos, com Guimarães de um lado, você tem Paquetá, Ryan, Matheus Cunha podendo fazer esse caminho. Matheus Cunha é muito liso, ele consegue carregar essa defesa, conseguir puxar mais, e aí pode vir uma batida da entrada. O Brasil tem dinâmica, o Brasil tem capacidade para isso, ou seja, uma linha muito compacta, explorar a profundidade, conseguir arrastar ainda mais, é difícil, não é fácil, não é porque eu tô falando que o Brasil vai fazer isso amanhã, ou hoje, se você estiver vendo o jogo, já na segunda-feira. Mas são possibilidades, são formas que o Brasil pode tentar embaralhar a defesa e aí achar o espaço. Porque, repito, não será um jogo fácil, as transições serão muito importantes e o espaço no jogo de hoje é o que todos procuram. Antes de acabar o vídeo, gostaria de falar mais uma informação. A altura média de estatura do elenco do Japão, do time do Japão, é de 1,82. O Brasil pode ganhar aí na bola aérea, já que o próprio Van Dijk, na primeira fase, fez um gol de cabeça contra o Japão. A Holanda é um time muito alto, talvez seja até mais alto que o Brasil, mas o Brasil tem Gabriel Magalhães com 1,90, Casemiro com 1,85, Marquinhos com 1,83, Danilo beirando, se não me engano, 1,84, entre 1,83 e 1,85. O Brasil tem essa capacidade. Momentos de muita compactação, o jogo tá difícil, uma alternativa. Neymar pode ser a alternativa de achar o passe, de achar uma finalização. Obviamente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Independente se você queira ou não o Neymar na Copa, se você gosta ou não de ter o Neymar no elenco da seleção brasileira, é um jogador que vai trazer preocupação para a defesa adversária. Isso é um fato, porque é um craque. Independente se já esteve melhor fisicamente ou não, tecnicamente ou não. É um jogador que vai trazer preocupação, que vai atrair marcação, pode liberar espaço para os jogadores tentarem. Jogo físico, o Endrick, sensacional. Igor Thiago pode ser uma alternativa. Matheus Cunha, como o nosso falso 9, muito bem. Pode ser o cara da dinâmica que pode sair, que o Ueda faz para entrar Ryan e Vini. Ou seja, a alternativa do Brasil tem capacidade para isso. E para mais vídeos assim, para mais uma forma de incentivar os estudos, uma forma de incentivar esse canal, eu peço que você se inscreva, deixe o like, ative o sininho para mais vídeos assim. Novamente eu vou deixar aqui o QR Code do meu Instagram, onde eu faço os posts sobre os vídeos. E é isso, espero que gostem. Vamos lá, tamo junto, até a próxima.